capítulo de número 21. Abre a sua Bíblia, por favor. Evangelho de São João, capítulo de número 21. Está aqui a nossa mensagem de hoje, em nome do Senhor Jesus. Evangelho de São João, capítulo 21, está escrito assim: depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: como estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e outros dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Porém, subiram logo para o barco, e naquela noite nada, absolutamente nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram quem era Jesus. Vamos entender essa primeira parte. Jesus aqui, ele havia ressuscitado, ele já havia aparecido para os discípulos dentro da casa que eles estavam trancados, por causa da perseguição da época dos judeus. E esta foi então uma outra vez que Jesus manifestou-se a eles. E essa manifestação, ela se deu exatamente no momento em que esse homem chamado Pedro, esse discípulo chamado Pedro, ele tomou uma decisão de voltar a pescar. Olha, eu vou voltar a pescar novamente, vou lá pescar. E os companheiros disseram: nós vamos contigo. O que a palavra nos mostra aqui não é só questão de uma simples pesca. O que Deus está nos mostrando aqui é as decisões que às vezes nós tomamos em olhar para trás. O Pedro, quando Jesus chamou ele era um pescador. Ele era um profissional da pesca. E Jesus então o chamou para que ele então viesse compor ali com ele o seu ministério. Só que quando Jesus morreu, embora Jesus havia ressuscitado e ele ia ter sua ascensão aos céus, o Pedro então decidiu: eu vou voltar para pescar. Nós temos que termos o cuidado em não olharmos para trás nas nossas decisões, porque o Senhor Deus não agrada daqueles que voltam atrás. Você tem que olhar para o seu chamado e valorizá-lo com toda a sua fé. Deus te chamou para servi-lo, sirva a Ele. Pastor, mas está difícil, eu não estou conseguindo vencer tal situação. Levanta. Pastor, mas eu me enfraqueci. Se fortaleça, mas não desista. Olha o que diz Isaías, capítulo 43, versículo de número 18. O Senhor Deus, ele fala assim, olha só. Isaías 43, versos 18. Está escrito assim, não vos lembreis de quê, irmãos? De novo, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Por quê? Seguindo, eis que farei uma coisa nova, e agora sairá sua luz, porventura não a sabereis? Vamos compreender o seguinte: a palavra está dizendo, cuidado, não deixe o seu pensamento enganar você e levar você lá para o passado. É isso que a palavra está dizendo.
O Pedro, quando ele viu que a coisa começou a apertar um pouquinho, ele disse: eu vou pescar. Eu vou voltar como eu era no passado. Colocar-me-ei então na situação que eu estava no passado. Nunca faça isso. O Senhor Deus, Ele nos chama, não é para voltar atrás, é para seguir adiante. E Ele diz na sua palavra o seguinte: eis que eu farei uma coisa nova. Por que nós às vezes não alcançamos novidade de vida, se o Evangelho é novidade de vida? Por que nós não alcançamos coisas novas, se o Evangelho é as boas novas, as boas notícias? Exatamente por isso. Porque às vezes nós não deslocamos do passado. Ficamos às vezes, irmãos, sempre voltando atrás. Quando nós então tomamos a decisão de desligarmos completamente do passado, as coisas se tornam diferentes. Exemplo, a mulher de Ló, quando o Senhor Deus tirou eles de Sodoma e Gomorra para destruir a cidade. E quando o barulho dos fogos caindo dentro de Sodoma e pegando fogo, o que a mulher de Ló fez? O que a mulher de Ló fez? Olhou para trás. Quando ela olhou para trás, ela tornou-se em uma estátua de sal. Paralisou. A vida de muitos cristãos, às vezes, paralisa. Olha o Pedro, nada pescou a noite inteira. Vida paralisada. A nossa vida paralisa quando nós olhamos para trás. Quando as coisas na sua vida tiverem paralisada, irmãos, quebra esse retrovisor que está te fazendo olhar para trás. Olha para frente e decida a seguir aquele que lhe chamou. Quando eu digo seguir, é estar na palavra, confiante naquilo que o Senhor Deus ele falou. Então ele disse: se você esquecer as coisas passadas, eu vou criar para você coisas novas. Existe uma luz, porventura sairá a tua luz. A luz é a direção. É a saída daquele problema que às vezes para você ele é difícil, para você ele é impossível. É a saída daquela situação que para você parece não ter mais jeito. Mas Deus tem essa direção para a tua vida. Mas agora, por que ela não acontece? Porque eu ainda estou preso aonde? Ao meu passado. Qualquer dificuldade que às vezes eu tenho, irmãos, eu me prendo ao passado. Aí aonde o meu corpo está aqui, mas a minha mente está lá. Deus tirou Ló e sua família de Sodoma, mas a mente dela ainda estava lá em Sodoma, por isso ela se paralisou. Deus tirou Pedro da pesca, mas a mente dele estava na pesca. A primeira oportunidade que ele teve, eu vou pescar. Só que a palavra diz que ele passou a noite inteira e ele nada pegou. Um homem que é profissional da pesca, passar a noite inteira e não pegar nada. Alguém aqui tem o hábito de pescar? Alguém aqui gosta de uma pescaria? Sim ou não? A irmã gosta de pescar? A irmãzinha ali, que coisa, hein? Que benção. Mais alguém gosta de pescar aí? Pois então, lá em Cáceres, irmãos, eu de vez em quando eu ia para o Pantanal pescar também, lá é a entrada, né? E a maior frustração é a pessoa ir para uma pesca e voltar sem nada, irmãos. Nós que somos amadores, agora imagina um profissional da pesca. Uma vez foi um pastor, ele até passou por aqui com vocês uns tempos. E aí esse pastor chegou lá em casa e falou assim: ô pastor Nilton, eu vim aqui pescar com o senhor. Eu falei: irmão, vamos lá, vem que tal dia dá para a gente ir. Aí ele foi, e aí o vizinho que morava do lado da minha casa era pescador dos bons mesmo, aquele homem tinha até o rancho lá no Rio Paraguai. Aí o pastor perguntou para ele assim: ô irmão, até João o nome dele, irmão João, o que é bom para pescar o pacu? Lá, pacu aqui, da região daqui, eles falam muito caranha, né? O que é bom para poder pescar o pacu? Aí ele falou assim: ó, o senhor compra mussarela
E o senhor corta ela em quadradinhos, jogar no anzol e pegar. O irmão foi lá, o pastor foi lá e comprou meia barra de mussarela, cortou em cubinho assim, sabe? E colocou dentro de uma vasilha de plástico. E nós sentamos lá na beira do rio Paraguai e começou a pescar. Deu 9 horas, bateu uma fome. Mineiro e queijo. Não ia dar certo. Ele falou: pastor Nilton, tu não está pegando nada e minha isca está acabando. O que está acontecendo? Não sei, pastor. Comi o queijo dele todinho. 10 horas nós teve que ir embora. Passamos das 6 da manhã a 9 horas, não pegou nenhum peixe. Olha que desânimo que deu, irmãos. E aí fomos embora, frustrados, porque não tinha pego nenhum peixe. Chegamos em casa, a esposa pronta para fazer, cadê o peixe? Né? Não, vai no bife mesmo, tem peixe não, pegamos nada. Agora nós somos amadores. Agora imagina o Pedro, profissional da pesca, a noite inteira, ele ali tentando pescar e nada pega. Irmãos, entenda uma coisa, você pode ser um profissional, você pode entender daquilo que você está fazendo, mas se você estiver fora do propósito real de Deus, não vai dar certo. Entenda isso. E exatamente se nós não estivermos na palavra, a coisa não vai caminhar. Aqui no capítulo 21 de João, versículo de número 5, está escrito assim, olha só. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos. O que Jesus perguntou? Leia aí. Filhos. Filhos, tendes alguma coisa para comer? O que ele respondeu? Não, não temos. Mas vocês não são profissionais? Vocês não saíram para poder pescar? Por que vocês não têm? Aí você para então um pouco e analisa. Jesus chegou na beira da praia e começa então a gritar: filhos! Eles estavam distantes da praia. Tendes vós alguma coisa para comer? Lá do barco, alguém grita assim: não temos, não pegamos nada. E já estava amanhecendo o dia. Aí você então compreenda que naquele momento, versículo 6, e ele disse, o que Jesus falou aí? Ele falou assim: lançai a rede à direita do barco e achareis. Ou seja, olha pessoal, o peixe que vocês querem estão do lado direito do barco. Enquanto Pedro, por mais profissional que ele era, ele não conseguia pegar nada e vinha de uma frustração já, Jesus já sabia até onde estavam os peixes. Ele sabe aonde está a solução do seu problema. Ele sabe certinho aonde está a sua cura, o seu milagre. Só que nós saímos às vezes do propósito dele, irmão. Sem a palavra, a gente não consegue avançar. Sem a palavra, a gente não consegue prosseguir, não consegue progresso, não consegue sucesso. Então Jesus fala para eles: olha, joga do lado direito, tá aí, ó, e vocês vão achar. Lançando-na, pois, já não podiam tirar pela multidão de peixes. Então aqueles discípulos a quem Jesus amava, disse a Pedro, o que eles falaram para ele? É o Senhor. E o Pedro então, ouvindo, vestiu com a túnica, né? Porque ele estava nu, e lançou-se no mar. Olha lá no versículo 11 o que diz: Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de quantos peixes?
153 peixes. Anota o que eu vou te falar aí. Anota aí. No hebraico, o número 153 quer dizer Ani Elohim, 153. Quando eles contaram 153 peixes, isso significa assim, ó, eu sou Deus. O número 153 significa eu sou Deus. Quando eles contaram os peixes, 153, não, gente, não pode ser coincidência. Aí olha para a praia distante daquele homem lá na praia, ele olha aqui o recado: eu sou Deus. Tem coisas que nós não entendemos. E aí é onde a palavra que vai revelar para você e mostrar para você o verdadeiro sentido para a tua vida, para aquilo que você precisa. Então, quando Pedro vê que tem 153 peixes naquela rede, aí eles já falaram: ó Pedro, é o Senhor. Por quê? 153, eu sou Deus, é o Senhor que está falando com a gente. O Pedro logo pegou a roupa, vestiu e pulou na água porque ele se encontrava nu. A nudez é quando você está desprovido, quando você está à mostra. Às vezes nós começamos a distanciar tanto do propósito de Deus, que acabamos, irmãos, expondo a nossa nudez, falando de coisas espirituais. A gente começa, às vezes, a não ligar para mais nada, a gente vai levando as coisas de qualquer jeito, de qualquer maneira, e assim sucessivamente. E a gente sabe que a nudez, ela quer dizer enfraquecimento. Quando Noé foi encontrado nu dentro da sua tenda, isso gerou uma maldição para a vida do seu filho. E o Pedro, quando ele viu que era o Senhor, ele logo se vestiu e já soltou-se então dentro da água. E a Bíblia, voltando aqui com você, aqui, ó, lá no versículo de número, voltando com você no versículo 8, diz assim, ó: e os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. Então ele estava aproximadamente aí uns 100 metros da praia, 50, 100 metros da praia. E os outros foram com outros barcos para poder ajudar. Então, levando a rede cheia de peixes, logo que saltaram em terra, versículo 9, viram ali na brasas, o que, gente? Um peixe posto em cima da brasa, e mais o que? Pão. Pergunta óbvia: para que se pesca? Para comer. Só que eles teriam que pescar, chegar na beira da praia, limpar o peixe e fazer o peixe. Não sei aqui, mas dessa nova lei lá no Pantanal não podia mais levar o peixe para casa. Então nós levávamos aquele disco de trator assim, colocava lá, acendia uma fogueira, colocava ele em cima, colocava um óleo, deixava esquentando e ia lá pescar. A gente pescava, limpava o peixe ali na beira do rio mesmo, lavava ali, lá tem muita piranha, né? Você lava assim, já some tudo aquilo ali e vai lá e fritava o peixe, já comia ali mesmo. Quando ele chega na praia, aí ele já vê lá um fogareiro aceso, fogo aceso, e o peixe lá já assado, e aí num pão para comer com peixe, e Jesus mostrando que você quebra a cabeça longe de mim para poder resolver, eu já tenho pronto. Talvez você está lutando ali, tentando descobrir um diagnóstico, um remédio, exame daqui, exame dali, quebra a cabeça daqui, dali a colar. O Senhor Deus já tem pronto. Olha, Êxodo capítulo 23, versículo 25, ele diz assim: e servireis o Senhor vosso Deus. Você serve a Ele? Então ele diz: Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirarei do meio de vós, ou de ti, o quê? As enfermidades.
E quando eu estou lutando aqui para poder, às vezes, achar um diagnóstico por uma dor que eu estou sentindo, um problema que eu estou passando, uma enfermidade que às vezes o médico até já te falou que não tem cura, já até te condenou a viver o resto da vida à base de medicamento. E ele não está errado, não. Ele estudou para isso, a ciência acompanha ele para isso. Mas o que Deus está te mostrando é que aquilo que você tanto está lutando, quando você serve a Ele, automaticamente Ele já tira. Um dia você vai entender diante de Deus enfermidades que passaram pela sua vida e você nem sequer descobriu que você tinha, e Deus tirou ela. Pode ter certeza disso. Que se você descobrisse, talvez só o medo te mataria. Lembra da época da Covid? Muitas pessoas que mataram ela não foi nem o vírus, foi o medo, foi o pânico. Então aí, lá no Salmo 103, versículo 3, ele diz assim: é Ele quem perdoa as nossas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Você já parou para entender que às vezes nós queremos fazer do nosso jeito? E aí chega um momento que nós pensamos assim: não, mas no caso dessa enfermidade é diferente. Esse caso aqui já é com um médico, já é sim. Esse caso aqui, não, irmãos. Todas as tuas enfermidades. Estou te mostrando para você que quando você associa a palavra e serve a Deus e fica na palavra, as coisas vão acontecendo automaticamente. Quando nós, às vezes, passamos por um aperto maior, e às vezes chegamos até deitar em um leito. Salmos 41, versículo 3, coloca na linguagem de hoje esse versículo para mim, Jefferson, por gentileza. Leia lá comigo o que ele diz, linguagem de hoje: o Senhor, quando estiverem doentes, leia lá na tela comigo, vamos lá? Quando, o que vai acontecer? O Senhor os ajudará e lhe dará saúde novamente. Não quer dizer que nós não vamos passar por certas situações, igreja. Mas se a gente passar, e a nossa vida está na palavra, a palavra tem o controle da nossa vida, a palavra nos direciona onde nós devemos chegar, caminhar, e assim sucessivamente, em todas as áreas. Ele é o Senhor que apresentou para o povo ali como 153, eu sou Deus. E quando ele é Deus, Isaías, voltando em Isaías, capítulo 44, versículo 24, ele diz assim, eu sou o Senhor, capítulo 44, versículo 24, por favor. Volta para a linguagem corrigida. Assim diz o Senhor, o Redentor que te formou desde o ventre. Eu sou, amém? Eu sou o Senhor que faço o quê? Aí eu te pergunto, tem alguma coisa que Deus não possa fazer? Ele faz todas. Ah, pastor, mas essa aqui parece difícil. Marcos capítulo de número... João 14, 13. João 14, 13. Ele fala assim, leia comigo. E tudo, sem exceção, e tudo, quanto pedirdes em o meu nome, o que Jesus diz? Eu farei. As nossas limitações nos levam às vezes a querer fazer do nosso jeito. O Pedro falou, eu vou pescar. O que é isso? Eu vou resolver o meu problema. Não resolve, irmãos. Não resolve. Por mais conhecimento que você tenha, por mais entendimento que você tenha, não resolve não. O que resolve é quando você coloca diante do Senhor Deus. Uma certa feita, um juiz
Ele chegou para mim e falou assim: pastor, me ajude em oração. Me ajude em oração. Porque só eu e Deus, só Deus pode ter acesso às minhas decisões. Me ajuda, pastor, em oração. Passado um tempo, eu encontrei com ele na praça da cidade. Ele abriu o vidro da caminhonete e falou: pastor, eu estava brincando com meu filho Samuel, era criancinha num carrinho assim na praça, de controle remoto. E aí, pastor, eu parei, olhei atrás, ele: ô pastor, está lembrado de mim? Eu falei: não estou, irmão. Certeza? Eu falei: certeza. Ah, eu sou lá do fora. Doutor, como é que está o senhor? Tudo bem? Pastor, olha, fazia mais de 15 dias que eu não dormia. Pastor, meus olhos não fechavam. E todo dia que eu acordava, eu ligava na rádio difusora, AM na época, e eu escutava as orações do Senhor. E coincidiu daquele dia, ver o Senhor lá no fórum, eu pedi ao Senhor aquela oração. Pastor, de lá para cá, a minha vida mudou completamente. Deus tem me dado cada sabedoria, pastor, tem acertado nas minhas decisões. Irmãos, você pode ter o maior conhecimento, a maior graduação. Se você não sincronizar com humildade diante de Deus, vai chegar um momento que você não vai pegar nada, não vai funcionar. É com Deus que as coisas se resolvem. Então, quando você pede a Ele, tudo quanto pedis em meu nome, eu farei. Mas nós às vezes achamos que uma bênção está distante demais de nós. Às vezes nós achamos que nós não vamos conseguir vencer tal situação. Queremos às vezes resolver a situação do nosso jeito, e do nosso jeito a coisa não vai fluir, a coisa não vai funcionar. O que a palavra de Deus nos orienta é o seguinte: 1 Pedro, capítulo de números 5, versículo 7. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso. Lançando sobre ele, leia comigo. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. O Pedro tinha que ter esperado ao Senhor. E quem escreveu isso foi ele. Ele tinha que ter esperado. Mas não, eu vou pescar, eu vou resolver minha vida, eu vou dar meu jeito, porque o mestre está indo, nós que estamos ficando. Irmãos, pega a sua ansiedade, todas elas, e lança no Senhor. Leia lá comigo. Porque Ele tem cuidado de vós. Deus tem cuidado de você. Os dias que nós estamos vivendo são dias difíceis. O homem, o ser humano dos dias de hoje, eles não estão vivendo da maneira que deveriam viver, irmãos. É um atropelamento das coisas. É horas dentro desse bichinho chamado celular, que a pessoa às vezes não vê o tempo. É aquela correria que às vezes a pessoa, irmãos, posso falar? Sim ou não? A pessoa às vezes se torna viúva do marido vivo, ou viúva de uma esposa viva. Por quê, pastor? Porque ambos estão juntos, mas não estão ao mesmo tempo. A correria do dia a dia, o tempo do dia a dia, a ansiedade para resolver isso, resolver aquilo outro. O tempo passa, meu irmão. Daí a pouco você já está na velhice. O tempo passou. Aquelas criancinhas que bagunçavam a sua casa, riscavam suas paredes, já estão tudo, oh mãe, benção. Já está tudo já crescidos, o tempo já passou e você não viu o tempo passar. Porque você quis assumir consigo, como Pedro quis assumir e dizer: eu vou pescar. Pode ir, mas lança a sua ansiedade nas mãos dele e deixa ele cuidar da sua vida, senão as coisas não vão dar certo. E a pior coisa que existe é a falsa paz. Você sabe o que é a falsa paz? A falsa paz é quando a gente está errado. Não confunda erro com pecado. Não estou falando de pecado não, tá, gente? Tem coisas que é erros, falhas nossas. O Pedro falhou, ele não pecou. Tem coisas que nós falhamos, mas nós achamos que nós estamos certos.
E aí a gente vai patinando como se estivéssemos andando numa esteira de academia, que você anda 100 quilômetros e quando você desce está no mesmo lugar. Assim tem sido a vida de muitas pessoas. A ansiedade tem tomado conta. As pessoas quando passam, irmãos, 5 horas da manhã, quando vê já 10 da noite, e assim vai quando pensa, meu Deus, que dia que é hoje? Hoje é sábado, eu achei que era segunda. Irmão, está desse jeito as coisas. O que Deus está dizendo? Para, respira. Eu sou o Senhor. Você está jogando a sua rede para tudo enquanto é lado, o peixe já está assado aqui na praia. Venha, desça desse barco, viva meu propósito, ande comigo, caminhe comigo. Eu te fiz marido para você ser marido, eu te fiz esposa para você ser esposa, eu te fiz filho para você ser filhos, eu te fiz você um patrão para você ser o patrão, um colaborador para você colaborar. Coloque as coisas no lugar e permita com que Deus te ajude a ser o que de fato você é. Digam graças a Deus. Lança a sua ansiedade sobre Ele. Ele tem cuidado de vós. Pare de ficar correndo atrás disso, daquilo outro. Deuteronômio capítulo 28, versículo de número 1, diz assim, ó, será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje eu te ordeno, o que diz a palavra? O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Versículo de número 2, leia comigo. E todas, leia comigo, todas, sem exceção, gente. Todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Você pode estar 100, 200 quilômetros. Eles estavam a 200 côvados da praia. Cada côvado é da ponta do braço até o cotovelo. Cada côvado. Eles estavam a 200 côvados da praia. Então vamos jogar essa medida aqui a 100 metros da praia. E a bênção alcançou eles lá no meio do mar. E eles conseguiram pegar os seus peixes. Irmãos, para ouvir a voz de Deus. Pare para escutar a voz de Deus. Tenha cuidado em guardar os mandamentos. Mandamentos, tem mandamentos comuns, que é o que você lê aqui todo dia, o mandamento pessoal, aquilo que às vezes Deus fala no seu coração e às vezes você desliza e não cumpre. Quando você cumpre, a palavra diz, o Senhor te abençoará e as bênçãos, elas vão te alcançar. Mas qual é o problema nosso? A gente quer correr atrás das coisas, é assim ou não é? Preciso correr atrás, preciso correr atrás, preciso correr atrás. E a palavra está dizendo, a bênção do Senhor te alcançará. Se você parar, Deus está na sua mão, todas as minhas ansiedades. Eu vou fazer o que eu estou fazendo, mas eu quero que o Senhor me ajude. Eu quero que o Senhor tome o controle da minha vida. Eu quero que o Senhor me ajude a ser melhor, na minha casa, na minha família, com o Senhor na tua casa, com o Senhor na tua obra, me ajude. E Deus vai te ajudar, e você vai sentir a felicidade de verdade, a paz de verdade que o Senhor Deus tem para cada um de nós. Aí Ele vai poder guiar a sua vida, porque Deus não guia ninguém na ansiedade, Deus não guia ninguém no desespero. Sabe como Deus guia as pessoas? Isaías 55, versículo de número 12, ele diz, em paz. Com alegria saireis, e em paz. Como que Deus guia as pessoas? Em paz. Deus guia as pessoas em paz, na verdadeira paz. Então procure viver essa verdadeira paz que Deus vai te guiar. Você não vai tropeçar. Ele vai tomar a direção da sua vida, ajudar você a prosseguir. E Efésios capítulo 1, versículo 3, para finalizarmos, ele diz assim, bendito Deus e Pai
de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Quem quer ser abençoado, diga amém. O qual nos abençoou. Quem quer ser abençoado, diga amém. Não, diga eu estou abençoado, porque Ele me abençoou com toda a sorte de bênção. As bênçãos já lhe pertencem, irmãos. Você não precisa ficar desesperado atrás das coisas para ser abençoado. E quantos que às vezes têm entendimento, elas querem chamar a atenção de Deus, elas querem que Deus faz, elas querem que Deus muda, mas elas não tomam a atitude certa. Algumas querem impressionar a Deus. Senhor Deus, eu vou fazer o seguinte, vou vender meu carro, vou dar de oferta aqui na igreja, aí o Senhor vai me abrir uma porta. Não, anda no seu carro. O que Deus quer que você faça é que você pare e escute a sua voz. Escute as orientações de Deus. Você não vai impressionar a Deus com nada material. Você impressiona a Deus com aquilo que Ele pede de ti. Você impressiona a Deus, sabe quando? Quando você simplesmente crer. A Bíblia diz duas coisas aqui, finalizando aqui, Gênesis capítulo 15. Duas coisas. Eu vou te mostrar qual delas que impressionou a Deus. Olha só. Capítulo 14, versículo 19, a Bíblia fala que um homem chamado Melquisedeque trouxe pão e vinho e abençoou e deu para Abraão. E versículo 19 fala, e abençoou e disse, bendito Abraão, o Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, e seja bendito o Deus Altíssimo que entregou os seus inimigos nas tuas mãos. E o que Abraão fez? Deu o dízimo de tudo. Ok. Reconhecimento. Não era coisa, como diz alguns religiosos, isso é coisa do Antigo Testamento, do Novo, que não tinha nem Novo nem Velho Testamento, irmãos. Ele foi lá e fez. Isso é reconhecimento. Ele foi lá e fez. Agora, mas sabe o que chamou a atenção de Deus? Foi isso aqui não. Não é ele pegar lá milhares e milhares e milhares e milhares de gado que ele tinha, que dava até briga entre o sobrinho ali, de tanto gado que ele tinha, e me separar e falar, não é isso que impressionou a Deus, não. O que fez tudo mudar, está aqui no versículo 6, leia comigo. Capítulo 15, versículo 6, leia. E creu ele no Senhor, e foi imputado isto para a justiça. Sabe quando tudo mudou? Quando Abraão creu. O ventre amortecido de uma senhora de idade, que era Sara, não foi empecilho. A idade de Abraão não foi empecilho. O que foi empecilho foi simplesmente ele não crer. O dia que ele lançou-se em Deus e creu, a palavra diz que tudo começou a acontecer na vida dele a partir daí. Irmão, se você quer alcançar tudo, a importância está no crer. Marcos, capítulo 9, versículo 23, está escrito exatamente assim, E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Então não precisa você sair correndo, como Pedro fez. O que nós precisamos é crer no Senhor. Quando nós cremos, tudo se torna possível. Digo assim seja.